Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no nosso estudo de número 26 da obra Libertação, psicografia de Chico Xavier e ditado por André Luiz. Estamos analisando o capítulo número 20, chamado Reencontro, e acredito que hoje seja o último estudo em relação a essa obra, pois estamos acompanhando o reencontro de Matilde com Gregório. No último estudo, nós vimos como Gregório ficou resistente à abordagem de Matilde, não aceitando os seus argumentos nem o seu sentimento de afeição, de amor, e combateu tudo aquilo que ouviu de sua mãe, dizendo que estava ali para duelar, que estava ali para brigar, porque Gúbio havia traído o seu entendimento por conta de ter auxiliado Margarida, e com isso ele estava ali para a revanche. André Luiz então continua nos narrando. Fitando a delicada forma de luz que pairava no espaço, acrescentou: por quem és, anjo ou demônio, aparece e combate. Aceitas meu desafio? Gregório então desafiava a voz de Matilde. Nós vimos que ela havia materializado apenas os órgãos da fala no plano em que eles se encontravam, e Gregório desafiava essa voz, mandando ela surgir perante ele, aparecer. Ela então diz: sim, com ternura e humildade. Tua espada? Trovejou Gregório arquejante. Vê-la-ás dentro em breve. Ele pedia para ver, inclusive, a arma que Matilde iria utilizar. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, apagou-se a garganta luminosa que brilhava sobre nós, mas leve massa radiante e disforme surgiu não longe à nossa vista. Então, desmaterializou os órgãos vocais e parecia materializar-se por completo. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que o nosso orientador lhe forneceria. Aqui uma lição importante: nós já estudamos as propriedades dos fluidos, nós já estudamos como se dá a materialização pelo ectoplasma no plano físico, e estamos acompanhando agora uma materialização no plano espiritual. Já falamos disso aqui, porque já é a segunda vez que a Matilde se materializa no plano espiritual, mas, recapitulando, Gúbio está doando fluido vital para que ela se materialize. E aí a gente fica, com a dúvida, porque quando a gente estudou, nós vimos que o fluido vital, ele anima a matéria, ele mantém a matéria viva. Então vejam como a matéria sutil do perispírito também tem as suas propriedades de fluido vital, não somente o fluido necessário para a formação do perispírito no plano espiritual, mas também como doação, uma espécie de ectoplasma para que fosse possível a materialização de Matilde. Júbilo e assombro dominavam a assembleia. Em poucos instantes erguia-se Matilde ao nosso olhar, de rosto velado por véu de gaze tenuíssima. A túnica alva e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de safirina luz de que se tocava, traziam à lembrança alguma encantada Madonna da Idade Média em repentina aparição. Então Matilde é bela, característica de espírito superior, e traz o rosto coberto por um véu muito tênue. Adiantava-se digna e calma na direção do sombrio perseguidor. Todavia Gregório, perturbado e impaciente, atacou-a de longe e empunhou a lâmina em riste, exclamando resoluto: as armas! As armas! Gregório não havia notado ainda quem era e desafiava, querendo duelar. Matilde estacou, serena e humilde, embora imponente e bela,
com a majestade de uma rainha coroada de sol. Imagina a beleza, né, do espírito de Matilde. Ela parou diante de Gregório. Decorridos alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, alçando a destra radiosa até o coração, caminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: Eu não tenho outra espada senão a do amor com que sempre te amei. Que bonito! Imagina ver essa cena, né, com os próprios olhos, como André Luiz viu uma mãe que ama seu filho e que, diante de um desafio para que mostrasse a sua espada, a sua arma, ela traz esse carinho na sua abordagem. E de súbito desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Contemplando-lhe, então, a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as irradiações enternecedoras dos braços, que agora se lhe abriam envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina acerada e de joelhos se prosternou bradando: Mãe, minha mãe, minha mãe. Muito bonito, né? Essa parte final do reencontro entre Gregório e Matilde, demonstrando mais uma vez, em mais uma obra, que o amor materno, o amor maternal, vence qualquer ódio, qualquer revolta. Gregório desarmou-se imediatamente diante do amor de Matilde. Matilde enlaçou e exclamou: meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais que nunca. Que lindo, né? As mães, como a gente viu no estudo do Livro dos Espíritos, esperam o tempo que precisar, não se afastam, continuam ligadas aos seus filhos, ainda que estejam no erro, aguardando esse reencontro que nós estamos vendo entre uma mãe e seu filho, sempre amado. Verificara-se ali naquele abraço espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu, como de fato não resiste ao amor maternal, não resiste ao amor divino. O amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor divino na terra. Gregório, como que abalado nos refolhos do ser, regressara à fragilidade infantil em pleno desmaio da força que o sustinha. Finalmente iniciara sua libertação, que é o nome da obra, né? A libertação de Gregório. Desmaiou de emoção, tantos e tantos anos dedicados ao mal, dedicados a fazer outros sofrerem, a julgar os outros nos tribunais das sombras em que Gregório presidia, agora cansado, extenuado, desmaiava para que a sua mãezinha finalmente pudesse recolhê-lo. A benfeitora, enlevada, recolhera o enlanguescido nos braços, enquanto numerosos membros da sombria falange fugiram espavoridos. O seu líder havia caído, logo todos fugiram. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que nos faziam vibrar as fibras mais recônditas da alma e, em seguida, confiou aos nossos cuidados o filho vencido, asseverando-nos que o abnegado Gúbio se encarregaria de guardar por algum tempo aquele que ela considerava o seu divino tesouro. Aqui a gente recapitula, né? Nós já falamos disso em outros estudos, que por mais que o espírito esteja envolvido no crime, na sombra, no erro, para um amor de mãe, esse espírito, por mais trevoso que seja, será sempre um tesouro para o seu coração. E é por isso que, quando estudamos também os anjos guardiães no Livro dos Espíritos, aprendemos que eles tanto nos amam, que esperam o nosso despertar, estendem as mãos quando caímos e queremos levantar. Podem até se afastar por um tempo, diante da nossa escolha de afastá-los, mas sempre retornam com o primeiro pensamento de arrependimento,
de evocação dessas almas, eles retornam para nos auxiliar. Gregório para Matilde, portanto, era um divino tesouro e ela entregava aos cuidados de Gúbio. Após abraçar-nos generosa, desmaterializou-se ao nosso coro de rosanas, a fim de seguir de mais longe a preparação do futuro glorioso. Como ela habitava uma faixa vibratória superior, ela não podia cuidar diretamente de Gregório, por isso o confiou a Gúbio e partiu para o plano elevado de onde vinha, para preparar as reencarnações futuras de Gregório com certeza. Refez-se o nosso orientador, reintegrando-se em nosso grupo de serviço. Edificado, feliz, Gúbio sustentou Gregório inerte nos braços, à maneira do cristão fiel que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz. Olha que bonito, né? Todos nós já agimos assim ou agiremos um dia. Todo cristão envolve um irmão que está em queda como um irmão de jornada mesmo. Todo cristão fiel envolve esses companheiros menos felizes e ajudam. Gúbio sustentava, portanto, Gregório desacordado nos seus braços, como um cristão verdadeiro. Orou, cercado de claridade santificante, arrancando-nos lágrimas irreprimíveis de alegria e reconhecimento, e depois, ante a paz que se estabelecera, triunfante e ditosa, deu por finda a nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de novos estudantes do bem, recolhidos nos trabalhos de salvação de Margarida, até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador. Então Gúbio fez uma oração que emocionou a todos e disse que seguiria ali auxiliando Gregório e também os irmãos recém-arrependidos, recém-convertidos, porque, como vimos nos estudos anteriores, uma grande massa de espíritos que estavam próximos à crosta terrena, vagando muitos deles no plano físico, ainda que estivessem no plano espiritual, foram recolhidos pela instituição liderada por Gúbio, onde ele transformou a casa de Margarida num ponto de luz para socorrer os sofredores. Ele então seria o professor deles todos, que agora queriam caminhar no bem. Um deles, Gregório, e todos os demais ali, uma verdadeira coletividade de arrependidos. Surgira para mim a despedida, diz André Luiz. Tinha meus olhos úmidos de pranto. O instrutor abraçou-me e, retendo-me junto do coração, falou bondoso: Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhaste nesta jornada de libertação. Mais uma vez o título da obra, demonstrando a libertação não só de Gregório, mas de todos os resgatados naquela coletividade. Gúbio, então, de forma muito carinhosa, se despedia de André Luiz pelo auxílio que ele forneceu. Nunca te esqueças de que o amor vence todo ódio e de que o bem aniquila todo mal. A gente consegue perceber essa realidade aqui na Terra, né? Ainda que não sejamos perfeitos, ainda que não tenhamos essa elevação espiritual, toda vez que a gente acolhe alguém difícil, toda vez que a gente doa um pouco do nosso tempo para alguém que ninguém suporta, toda vez que a gente estende a mão para alguém que ninguém mais quer ajudar, nós podemos perceber essa verdade das palavras de Gúbio: o amor vence todo ódio. Toda pessoa que ainda está revoltada, que ainda se dedica ao mal, não resiste à força do amor. Isso é comprovado na terra, muito mais no plano espiritual. Quis responder, esclarecendo que somente a mim, discípulo inábil, cabia o dever de gratidão. Todavia, incoercível emotividade prendeu-me a voz. André Luiz sequer conseguiu falar de tão emocionado que estava.
O orientador, no entanto, leu-me no olhar os sentimentos mais profundos e sorriu em retirada. Eloy também rumou para longe em busca de outros setores. Lembrando que, se eu não me engano, no início da obra, André Luiz vai dizer que tudo o que aconteceu nesse estudo que a gente fez, nessas mais de 25 aulas, 25 estudos, correspondeu a uma semana de atuação de André Luiz no plano físico. Toda a viagem que ele fez para a região próxima à crosta, todos os que eles auxiliaram, se eu não me engano, ele fala em uma semana de trabalho. Ainda que não seja uma semana, é um período bem curto, demonstrando o quanto de atividades que eles realizam, quão rico é o conjunto de atividades realizadas por André Luiz e sua equipe. Eloy, portanto, que era um dos componentes, partiu para outros trabalhos, porque estão acostumados, a realizar essas atividades e já continuar outras ou iniciar outras atividades logo em seguida. E voltando sozinho ao meu domicílio espiritual, roguei chorando: Mestre de bondade infinita, não me abandones, ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel. Essa frase de André Luiz pode ser repetida por todos nós que aqui na Terra muitas vezes falhamos, caímos, pecamos, na expressão da Igreja Católica, caímos em erro e devemos repetir essa frase a Cristo: Mestre de bondade infinita, não me abandones, ampara-me a insuficiência de servo imperfeito e infiel. Porque todos nós queremos ser servos de Cristo. Nós nos colocamos à disposição de Jesus para trabalhar, mas diante das nossas quedas morais, sempre voltamos arrependidos, pedindo a Cristo que nos perdoe a imperfeição, que nos perdoe a infidelidade aos princípios cristãos. Essa frase, portanto, é para todos nós, até o momento que a gente não errar mais, não cair mais, não ter mais as necessidades e paixões que ainda mantemos dentro de nós. Em torno reinava insondável e sublime silêncio, mas enquanto o horizonte se tingia de rubro, preludiando a festa da aurora, a estrela matutina brilhava, tremeluzindo aos meus olhos qual celeste resposta de luz. Nós já vimos também que toda rogativa tem uma resposta. Toda vez que André Luiz narra que alguém orou, que alguém se dirigiu a Cristo, se dirigiu às entidades superiores, há sempre uma espécie de resposta. Não foi diferente ao final da obra, quando André Luiz roga a Cristo que perdoe a sua imperfeição e infidelidade aos princípios cristãos, recebendo uma resposta de uma estrela matutina que brilhava e tremeluzia aos seus olhos, como uma resposta de luz. A resposta, portanto, sempre vem. Sempre que o pedido é sincero, sempre que o pedido visa o bem, ele tem uma resposta imediata. As entidades que nos rodeiam, os nossos anjos guardiães, Cristo Jesus, sempre atende às nossas rogativas, ainda que não percebamos ou que a resposta seja diferente do que esperamos. Ele sempre responde. Dessa forma, encerramos mais uma obra, agradecendo a todos que nos acompanharam em mais um estudo. Continuaremos os estudos das obras de André Luiz, chamadas obras complementares. Já passamos aí por cerca de 5 obras só de André Luiz, No canal existem muitas outras, mas agradecido por todos, pelos comentários, pela participação, por acompanharem, porque estamos todos nessa trajetória de aprendizado. Essa obra foi muito importante no sentido de demonstrar que o amor divino nunca nos abandona, que
os nossos pensamentos criam imagens, criam telas mentais, que a nossa conduta replica no plano espiritual ao nosso redor, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, que possamos aprender nessa obra o desprendimento dos espíritos superiores quando vêm até nós estender as mãos e nos auxiliar a caminhar. Vão aos vales mais sombrios e escuros para resgatar espíritos cruéis como Gregório, que um dia, quem sabe, também fomos e atuamos como ele, mas hoje queremos o bem, hoje buscamos o bem, o equilíbrio, a paz interior, a conduta reta e digna para colhermos no futuro a felicidade verdadeira. Agradeço mais uma vez a todos e encerro mais um estudo, da mesma maneira em que encerramos a cada dia de conteúdo no canal, a cada obra estudada, a cada capítulo analisado, com uma oração de agradecimento a Deus, a Cristo Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que nos rodeiam, à equipe responsável pela divulgação da doutrina espírita, que nos inspiram, que nos apontam o melhor raciocínio, quando temos deficiência para compreender o ensinamento. Agradecemos a eles que estão sempre conosco, nos auxiliando, ainda que a nossa imperfeição os afaste, não desistindo de nós, mesmo que a nossa conduta ainda desregrada faça a nossa sintonia baixar, a nossa vibração se afastar desses seres tão amados e queridos que já passaram por essa fase que hoje vivemos e hoje habitam regiões celestiais, planos de trabalho e atividades cristãs. Que esses amigos recebam também a luz divina para continuarem a inspirar a humanidade, a trazer a necessidade do estudo, da reflexão, da boa conduta, a fim de que nós possamos traduzir as principais obras que despertam o coração dos homens e facilitar a compreensão dos ensinamentos de Cristo, de Kardec, dos espíritos superiores, de André Luiz e tantos outros que aqui estudamos. Agradecemos mais uma vez e rogamos que esses irmãos continuem conosco, pois ainda vamos estudar muitas obras, que eles possam nos visitar a cada estudo, nos visitar a cada momento em que fraquejamos, em que pensamos em desistir, em que não enxergamos valor em nossas atividades. Que eles continuem a nos inspirar para que não desistamos do trabalho junto a Cristo, porque todos podem colaborar, seja com a palavra, seja com uma oração, seja com um pensamento voltado para o bem, seja com o exemplo dentro de casa, no trabalho e na vida em sociedade. Que possamos, por fim, refletir e apreender as lições dessa obra e de tantas outras estudadas no canal, a fim de que elas tenham um efeito imediato dentro de nós, a reforma íntima, nos tornando pessoas melhores a cada dia, aplicando os ensinamentos e os conceitos extraídos dessas obras em nossas vidas, em nossas interações particulares com os nossos familiares, amigos e conhecidos, e também perante os adversários gratuitos que nos desejam o mal. Que possamos perdoar como Matilde perdoou, amar como Matilde amou, espelhando em Cristo Jesus a nossa conduta para o bem e para o serviço cristão. Graças damos a Cristo, nosso Mestre, e toda a sua falange bendita que atua pelo bem e pela libertação da humanidade. E como diz o título da obra, possamos todos abraçar essa libertação de nossas almas, deixando para trás o erro, as atitudes impensadas, as paixões inferiores, as más inclinações,
para alcançarmos o equilíbrio mental e espiritual que tanto almejamos, mas que dependem da nossa conduta e da nossa escolha, decorrente do livre-arbítrio concedido por nosso Criador e, principalmente, garantido a todos que vivem conforme as suas escolhas. Graças damos a Cristo Jesus, nosso Mestre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo da próxima obra, na ordem de André Luiz, como obra complementar e da coleção em que ele vem trazer as suas experiências no além. Um abraço a todos e muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.